Vamos para a questão de número 148. Uma empresa deseja fazer uma dinâmica com todos os seus funcionários e, para isso, distribui-os em X grupos com o mesmo número de pessoas. Para melhor aproveitamento do espaço em que acontecerá a dinâmica, o responsável pela atividade considera mudar a divisão, sendo que, caso forme um grupo a mais, haverá 3 funcionários a menos por grupo. E caso decida fazer a divisão com um grupo a menos, haverá 5 funcionários a mais por grupo. Sabe-se que todos os funcionários participarão da atividade e que cada funcionário ficará em um único grupo. Com base nessas informações, qual é o número de funcionários da empresa? Para resolver esse problema, vamos aqui dar uma olhada no sistema de equações lineares. Vamos relembrar esse conceito. Chamamos de sistema linear ao conjunto formado por várias equações de primeiro grau. Nesse caso, x e y representam as incógnitas, e observe que os expoentes de x e y são iguais a 1. Outro detalhe interessante é que em um sistema de equação, nós temos os coeficientes numéricos que multiplicam as literais, nesse caso A e B, e um termo independente, é aquele que não tem parte literal. Para classificar um sistema, é possível, sim, antes de resolver, saber se encontraremos ou não solução, se o sistema possui infinitas soluções. Para isso, irei classificá-lo: sistema possível determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível. O que significa cada um deles? No sistema possível e determinado, você tem solução, e ela é única. No sistema possível e indeterminado, verifique que é possível encontrar solução, porém, indeterminado é porque são infinitas as soluções. E o sistema impossível é quando você não tem solução que satisfaça simultaneamente as duas equações. No caso do sistema possível e indeterminado, começo destacando ele, esse que possui infinitas soluções, as equações, vocês vão perceber que estão associados a uma multiplicidade. Por exemplo, 2x mais y igual a 4. 4x mais 2y igual a 8. Afirmamos que essas equações são proporcionais. Verifique que todos os termos da primeira equação comparado com a segunda estão representados de forma duplicada. O dobro de 2x, o dobro de y e o dobro de 4. Diante dessa situação, observe que a razão entre os coeficientes envolvendo as incógnitas é igual à razão entre os termos independentes. No caso do sistema possível e indeterminado, a razão entre os coeficientes que envolvem as incógnitas são diferentes. E no sistema impossível, nós teremos a igualdade entre a razão que envolve os coeficientes, porém, difere da razão dos termos independentes. Então, sistema possível e determinado possui uma solução. Sistema possível e indeterminado possui infinitas soluções. E o sistema impossível não possui solução. Enfatizando que eu estou destacando um conjunto aqui de sistema de equações do primeiro grau. Os métodos para resolver um sistema são 3. O método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Vamos ver cada um deles. No método da substituição, por esse método, encontramos o valor algébrico de uma das incógnitas em qualquer uma das equações e, em seguida, substituímos esse valor na outra equação. Então, vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Então, vamos escolher aqui uma das equações. Escolhi a primeira. Escolhe uma das incógnitas, x. Isola o x. Escreve x em função de y.
Então, x é 10 menos y. Agora, que temos o valor algébrico de x em função de y, substituiremos na outra equação no lugar de x. Então, nós teremos, no lugar de x, 10 menos y igual a 6. Menos 2y é igual a 6 menos 10. Menos 2y é igual a menos 4. Portanto, multiplicando por menos 1 a igualdade, encontraremos 2y igual a 4, y igual a 2. Encontrado o valor de y, volta então para a primeira estrutura, né, obtida. Então, x é igual a 10 menos 2. X é igual a 8. Verifique. 8 mais 2, 10. 8 menos 2, 6. A solução é o par ordenado na forma xy, 8 e 2. Como é um conjunto, eu vou representar aqui o par ordenado entre chaves. Então, sistema, aqui é S de solução, então eu posso dizer que o meu sistema ele é possível e determinado. Método da adição. Ele visa eliminar uma das incógnitas de um sistema pela soma dos termos semelhantes das equações que o compõem. Vamos resolver o mesmo sistema por esse método. Observe que, nesse caso, ao somarmos as equações, a gente já consegue eliminar o termo y. Mas, às vezes, precisaremos fazer algumas transformações. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos x mais y igual a 10. E em uma outra equação, nós tivéssemos 3x mais 2y igual a 20. Para tentar aplicar o método da adição, somando simplesmente as equações do modo que elas se apresentam, a gente não conseguiria eliminar nenhuma das incógnitas. Porém, nós podemos realizar uma transformação linear na primeira equação, por exemplo, que seria multiplicar toda ela por menos 3. E aí, obteríamos uma equação semelhante, onde todos os coeficientes estariam sendo multiplicados, repito, por menos 3. E aí nós teríamos o simétrico desse termo 3x. Na nossa proposta aqui inicial, estava muito mais simples. Somando essas equações sem fazer nenhuma transformação, encontraríamos x mais x, 2x, mais y menos y, 0. Repete o sinal de igualdade, 10 mais 6, 16. Portanto, x é 16 dividido por 2, x é igual a 8. Substituindo 8 em qualquer uma das equações, vamos escolher a primeira. Sabendo que x mais y é igual a 10 e que x tem como valor numérico 8, o valor de y será 10 menos 8, y é igual a 2. Então, nosso conjunto solução é o par ordenado 8 e 2. E, por último, o método da comparação. Primeiro passo, encontraremos os valores algébricos em cada equação linear. E aí nós teremos justamente cada incógnita escrita em função da outra. Em seguida, igualaremos as expressões algébricas obtidas e resolveremos a equação, para em seguida substituirmos esse valor em uma das equações. Então aqui o sistema é o mesmo, e agora eu vou utilizar o método da comparação. Então eu vou escolher aqui a primeira equação e isolar o x. Portanto, x é 10 menos y. Na segunda equação, isolando o x, nós encontraremos 6 mais y. X é igual a x, logo 10 menos y é igual a 6 mais y. As diferentes representações algébricas de x, e aqui, tá certo, utilizando a comparação.
Então, agora, nesse caso, eu tenho que menos y é igual a 6 menos 10. Menos 2y é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, 2y igual a 4, portanto, y igual a 2. Substituindo em qualquer uma das equações, vamos substituir aqui nessa segunda, x é igual a 6 mais 2, portanto, x é igual a 8. Conjunto de solução é o par ordenado 8 e 2. Sistema possível e determinado. Vamos então resolver a questão. Para facilitar a resolução desse problema, eu vou criar aqui uma legenda. Então, a quantidade de grupos, de acordo com o texto, são x grupos. A quantidade de pessoas por grupo, eu vou considerar y pessoas. E a quantidade de funcionários na empresa, eu vou considerar n. Então, de acordo com o que foi nos apresentado, o número de funcionários é igual ao produto número de grupos vezes pessoas por grupo. O que é que ele disse? Se aumentarmos um grupo, na verdade, olha o que ele diz aqui, ó, para melhor aproveitamento do espaço em que acontecerá a dinâmica, o responsável pela atividade considera mudar a divisão, sendo que, caso forme um grupo a mais, então, se ele formar um grupo a mais, ele vai ter x mais 1. O que acontecerá com o número de pessoas por grupo? Então, caso forme um grupo a mais, haverá 3 funcionários a menos por grupo. Então, y menos 3. Como a quantidade de pessoas presentes nessa atividade é a mesma, então aqui nós já temos um sistema, tá certo, gerado. Bom, pelo método da comparação, então nós teremos que x, y é igual, aplicando a distributiva, x vezes y, xy, x vezes menos 3, menos 3x. 1 multiplicando o y é o y, e 1 vezes menos 3, menos 3. Eliminando aqui os termos semelhantes, então aqui nós temos 0, e a estrutura agora será menos 3x mais y igual a 3. Ok? Então, foi o que eu fiz, peguei esse menos 3, que estava no segundo membro, no primeiro membro, passei para o segundo membro, ok? Então, ele vem para cá, somando, então, igual a 3. Então, nós temos já uma equação. Vamos, então, agora para uma outra estrutura. Qual é a outra condição que o problema apresenta? Então, a gente continua ainda com a mesma representação. Então, o número de funcionários é igual ao produto, quantidade de grupos, vezes pessoas por grupo. Só que o que é que ele diz agora nessa segunda situação é que se diminuir um grupo, se ele tiver agora um grupo a menos, aumentará em 5 o número de pessoas por grupo. Quando a gente multiplica o número de pessoas por grupo pela quantidade de grupos, nós temos o total de funcionários. Mais um sistema, e eu vou utilizar mais uma vez a comparação. Então, xy é igual, aplicando a distributiva, x vezes y, xy, x vezes 5, 5x, menos y, menos 5. Portanto, nós teríamos aqui 0 igual a 5x menos y menos 5. Portanto, agora nós vamos ter 5x
menos y igual a 5. E a outra equação? Bom, a outra equação está aqui. Menos 3x mais y igual a 3. Mais um sistema montado. Utilizando do método da adição, nós podemos somar essas equações do modo em que elas se apresentam e a gente vai conseguir eliminar já de cara aqui o termo y. Então, somando, 2x elimina aqui os opostos, igual a 8. Portanto, x é 4. E, substituindo 4 em qualquer uma dessas equações, vamos substituir aqui, teremos menos 3 vezes 4, mais y é igual a 3. Portanto, menos 12 mais y é igual a 3 e y é igual a 15. Vamos para o comando da questão, hein? Com base nessas informações, qual é o número de funcionários na empresa? O número de funcionários é N. E a gente sabe que N é x vezes y. Portanto, N é 4 vezes 15. N é igual a 60 funcionários. E o nosso gabarito é a letra E.